Olá, hoje é dia de falarmos em beleza, especialmente em cirurgias plásticas. Meu convidado, o Dr. Vinícius Oliveira, especialista nesse tema e que veio conversar um pouco com a gente sobre esse universo que tem uma série de perguntas e pontos de interrogação que não é bem claro para as pessoas, doutor. Eu mesmo tenho as minhas curiosidades aqui, mas primeiro quero começar conversando contigo sobre por que essa escolha, né, dentro da profissão, uma profissão maravilhosa como é, um universo como é a medicina. Como é que foi acontecendo para ti para chegar a ser um médico especialista em cirurgia plástica? Obrigado pelo convite. Bom, essa é uma resposta que não é tão simples, mas eu acho que assim, a gente pode começar pela escolha pela medicina, então, né? Que já é uma coisa desde a época de infância, adolescência. Eu sempre gostei de estudar e eu acho que por ser uma atividade que exige bastante da gente, essa parte de interesse, de foco no estudo, eu acabei partindo para a área da medicina. Da Tinha familiares envolvidos? Nenhum familiar envolvido. Né? Meus pais são da área financeira, de banco, nem tios, enfim, ninguém mais. E parti para a área da medicina. É voluntarioso mesmo, doutor? É a escolha de poder estar próximo do próximo? É uma escolha, digamos assim, de estilo de vida. Não é uma escolha tanto de profissão, né? Porque o médico, ele sabe que ele vai estar brigando contra algo maior que ele nunca vai vencer, que é a morte, né? Mas é algo confortante a gente poder lidar e a satisfação que nos proporciona poder ajudar de alguma maneira na qualidade de vida das pessoas é uma coisa que não tem preço. Veio aí a escolha pela faculdade de Porto Alegre. Veio pela escolha pela faculdade, né? Eu cursei toda a minha graduação na Fundação Universidade de Ciências da Saúde, ali de Porto Alegre, junto à Santa Casa. E daí, então, a escolha pela área da cirurgia, né? A nossa faculdade tinha um perfil, e acho que tem ainda um perfil muito focado para essa área cirúrgica. Então, dos 6 anos de faculdade, praticamente a partir do segundo ano, ou seja, 4 anos, a gente já tinha uma vivência bem expressiva dentro do bloco cirúrgico, participando ativamente das cirurgias, e foi dali, do segundo, terceiro ano de faculdade, que eu já decidi que queria ser cirurgião. O que acontece com o médico quando ele está nessa fase de formação? Assim? Tem coisas que, tu falaste de uma proximidade com alguns colegas da área, por exemplo, da cirurgia plástica, mas também tem coisas que vão afastando de outros caminhos? Com certeza, né? É claro que existem afinidades próprias, né? Cada ser humano ele vai ter suas aptidões e inaptidões, né? Por exemplo, alguém que não lida bem com a questão do sangue não vai poder ser cirurgião nunca, né? E tem médicos que não lidam bem com isso, vão fazer outras áreas clínicas que não envolvam essa área tão específica. Mas como a gente estava conversando, eu te disse que eu acho que a vivência do bloco cirúrgico foi, de certa forma, a minha cachaça durante esse período de faculdade, né? Então, fui pegando gosto pela questão da cirurgia e quando passei pela área da cirurgia plástica, aí sim eu acho que a questão dos relacionamentos influenciou bastante. Era uma equipe com quem eu me identifiquei muito, fiz vários amigos naquela época e isso acabou pesando também para a escolha da especialidade. Tem coisas que a gente fica olhando, imaginando como acontece no dia a dia, né? Santa Casa ela tem uma série de especialidades e a referência, acho que mundial em muitas delas, né? Com certeza. Penso agora, por exemplo, na área de transplante pulmonar, por exemplo, deve ter convivido com essas pessoas todas. Chegaste a pensar em algum momento em outras especialidades? Tem algumas outras áreas que te puxaram? Assim? Com certeza. Dentro da cirurgia, essa área dos transplantes é algo que fascina todo mundo quando entra, né? Todo mundo que opta pela área da cirurgia, em algum momento já pensou a seguir a carreira na área dos transplantes, que é uma área bem vasta também, né? Tem o transplante pulmonar, o transplante de fígado, o transplante de rins, são todas equipes próprias, não é uma equipe de transplantes que executa tudo. Mas como a gente vai ter que abrindo mão de fazer tudo para fazer alguma coisa e se especializar, não tem como hoje em dia mais o cirurgião manter linhas paralelas, né? Ou o médico especialista manter linhas paralelas. Tem que ser muito especialista. Ele vai ter que se focar. Ele vai ter que se focar. Por exemplo, as equipes que fazem transplante hoje em dia são equipes que só fazem transplantes dentro dos hospitais. Tanto Santa Casa quanto o Hospital de Clínicas, PUC, os grandes hospitais aqui da região, são equipes que só se dedicam a isso. Transplante de pele é uma coisa que faz parte da tua área, por exemplo? A área de pele e a central do banco de pele foi uma coisa que eu mais ou menos vivenciei na Santa Casa, não participei ativamente, mas foi da época
de um dos professores, o professor Shen, que até já é falecido, mas foi uma coisa que se criou nessa época dentro da instituição e que hoje em dia atende praticamente ao Brasil inteiro. Como evoluiu isso, né? Isso evoluiu muito, né? O transplante de pele ele tem alguns pormenores, ele não é um transplante com um índice de sucesso tal qual os transplantes de órgãos, ele funciona mais como um atendimento, digamos assim, de urgência e de emergência, por exemplo, para pacientes grandes queimados, onde a gente não teria possibilidade de outra maneira fazer grandes curativos que salvassem a vida. Mas ele é mais reativo, por exemplo? Sim, sim. Mas ele é uma pele que te propicia ganhar tempo até que o organismo esteja apto a regenerar, né? Porque a pele é um dos poucos órgãos que se regenera, né? Ela precisa de tempo para se reconstruir. Exatamente. O transplante de pele dá essa sobrevida a ela. Dá essa sobrevida. Dá esse espaço para ela desenvolver. Muito bem. Quantas cirurgias, doutor? Tem ideia? Dia, mês, ano? Já foram realizadas? Eu não sei te dizer assim em número específico. Hoje em dia a gente mantém uma rotina na clínica particular em torno de 40, 50 cirurgias mês. Uau, né? É um belo número. É bastante trabalho, mas felizmente é bastante satisfação também. Dá para parar de estudar? Nunca. Claro que não, né? Que pergunta é essa, né? Mas eu quero saber dessa rotina, porque é uma rotina intensa de consultório, depois das cirurgias, e tem que estar sempre em atualização. Né? Hoje em dia a tecnologia nos facilita muito nesse sentido também, né? Tu com um celular ou com um notebook em qualquer parte do mundo, tendo internet, tu te mantém atualizado. A gente praticamente se desprendeu do livro de medicina, né? E existem plataformas diversas aí no mundo que são para atualização, são próprias para artigos científicos e para discussão de casos. Então, tu tem condições de, numa noite em casa, buscar determinado assunto que tu queira fazer uma revisão, um aprofundamento, buscar esses artigos e fazer a revisão. Mas os congressos, eu imagino que façam parte também dessa vida. Sim, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela é bem ativa. O senhor faz parte, né? Sim, ela é bem ativa nessa área. A gente tem congressos nacionais anuais, a gente tem congressos regionais anuais. E eu gosto de, pelo menos a cada 2, 3 anos, participar de um congresso internacional também. Como é que está o novo consultório aqui de Novo Hamburgo? Novo que não é novo, Novo Hamburgo foi teu primeiro consultório, Novo Hamburgo foi meu primeiro consultório, a gente está agora Tem livros lá? Bastante. Você está dizendo que de repente o livro já não é uma coisa tão... Bastante. Não, a gente tem um apego pelos livros, né? Como é que está esse novo espaço aí pensado pelo arquiteto Rogério? Olha, na verdade foi um espaço que foi muito bem pensado. A gente, antes de botar a mão na massa mesmo e de fato construir a clínica, a gente desenvolveu o projeto durante uns 2, 3 meses, com bastante conversa. Eu acredito que isso tudo deu um diferencial para o espaço onde é um consultório, não um consultório médico, mas um consultório de cirurgia plástica. Ele é muito voltado para essa área do atendimento, então a gente consegue acolher o paciente, principalmente o paciente em pós-operatório, que é um paciente que tem algumas restrições de locomoção, de autonomia, né, de uma maneira bem adequada. Mas hoje se faz ainda procedimentos dentro do consultório, doutor? Muito pouca coisa. Na verdade, os procedimentos não cirúrgicos a gente mantém a rotina de fazer no consultório. A toxina botulínica, os preenchimentos. As cirurgias, eu optei por realizar todas elas em ambiente hospitalar. Isso é uma segurança também para o cliente. É uma questão de segurança, tá? Basicamente, o que a gente busca como prioridade, como a gente lida quase que 85% a 90% do tempo com pacientes sadios, o que a gente busca, então, é o máximo de segurança. Eu brinco com a paciente, eu tenho que assumir o compromisso de te pegar 100% sadia, saudável e te devolver para a família 100% saudável de novo, né? E aí a gente tem toda uma rotina para poder garantir isso. Mas isso porque tem, volta e meia, a gente vê na mídia, né? Alguns problemas que aconteceram com algumas pessoas, né? Com algumas pessoas mais famosas, enfim, que tiveram dificuldades. Mas isso o senhor estava me explicando antes de a gente começar a nossa entrevista, porque eu estava fazendo uma consulta aqui com o doutor, que isso está muito superado. Na verdade, assim, hoje em dia a gente desenvolve um protocolo de segurança em cirurgia plástica, né? Onde o primeiro passo é se ter um profissional apto e especialista na área, e para isso a nossa Sociedade de Cirurgia Plástica, ela criou meios do próprio paciente poder certificar disso. A gente tem aplicativo em internet disponível para smartphones, a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde, na dúvida, pode-se colocar o nome do profissional lá e vai se saber se ele é ou não é membro da sociedade. Isso já é uma garantia de que o profissional ele tem pelo menos 11 anos de formação específica para aquele atendimento, né?
A segunda base desse tripé é o local onde é feito o procedimento. Por isso, essa rotinização de migrar das clínicas para os hospitais, né? Hoje em dia, os hospitais eles têm uma estrutura diferenciada, tanto em termos de tecnologia quanto em termos de equipamento, que é muito difícil. Eu não vou dizer que não tenha, certamente tem clínicas que têm toda essa estrutura, mas na prática do dia a dia se torna difícil a gente manter esse tipo de estrutura tal qual o hospital mantém, e se ele mantém lá a nosso dispor, não tem por que a gente buscar outra alternativa. E o terceiro pé desse tripé é o paciente, né? Então a gente não se opera o paciente pura e simplesmente porque ele quer ser operado. Então a gente tem que fazer o diagnóstico, verificar se o paciente tem condições de fazer a cirurgia, né? Tudo isso se faz com exames, com uma preparação. Com isso a gente consegue reduzir, não digo a zero, porque medicina não é matemática, nem sempre 2 e 2 são 4, né? Mas se consegue reduzir a níveis muito baixos as complicações. A anestesia é o maior medo das pessoas? Hein? Sim, para muitas pessoas a anestesia ainda é um mito. O meu né? Doutor. Ainda eu não passei por nenhuma dramática. Ainda é um mito. A anestesia começou, na verdade, com o desenvolvimento de técnicas para tirar a dor ou a consciência do paciente durante o procedimento, né? Na verdade, muito se fez anestesia no passado, no início, com soluções à base de éter ou à base de bebidas alcoólicas, onde, logicamente, a gente pode imaginar que não se tinha um índice de sucesso nem no tirar a dor nem na segurança muito grande. Mas daí até o dia de hoje já se vão mais de 100 anos, né? Perfeito. Então, as drogas anestésicas evoluíram muito, os métodos anestésicos evoluíram muito, de maneira que hoje em dia a anestesia é muito segura, sim. Tá? O índice de complicação é baixíssimo. Se a gente tiver um profissional habilitado, um anestesiologista cuidando do paciente na sala de cirurgia... Que é o que acontece a partir desse momento que o senhor está falando. Que é o que acontece na nossa rotina de cirurgias. É muito difícil ter algum tipo de evento adverso. Tá? E quando tem, se está no lugar adequado para a reversão, que é o hospital. Falaste da necessidade do paciente de fazer. Que necessidade é essa, né? Qual é o limite entre aquilo que é possível, que é aconselhável e aquilo que é só uma vontade muito grande, às vezes uma forma da gente enxergar distorcida, inclusive. Né? Primeiro passo a frisar, aí nós já estamos entrando mais na área da cirurgia plástica estética, né? Que é uma cirurgia de autoindicação, ou seja, o paciente parte de alguma coisa que lhe incomoda e que lhe tira a qualidade de vida e quer melhorar aquilo. Muito bem. Se isso procede, de fato, o paciente tem indicação de cirurgia, né? E como é que a gente sabe se isso procede ou não? O fator psicológico ele é o mais importante? Claro que sim, claro que sim. Ele influencia sobremodo tanto na satisfação do paciente, quanto no resultado da cirurgia, quanto nas complicações, em tudo, tá? Então a gente tem que avaliar a real necessidade desse paciente com base no desejo dele, mas com base também nesse contexto. Tem muitos pacientes que hoje em dia buscam cirurgia plástica como alternativa para resolver outros problemas, né? E isso, é claro, a gente vai ganhando treinamento para identificar ao longo da entrevista, da consulta médica, por isso a importância da consulta, né? Perfeito. Dá para eu pensar então na minha orelha, por exemplo, dá para pensar fazer uma lipo assim, dá para eu pensar em algumas Uma coisa que a gente nunca faz assim. é a gente dizer o que o paciente tem que operar, né? Porque cada um tem que saber onde é que seu calo aperta. Tá bem, doutor. Doutor, chegando o verão, né? Muita gente vai para a praia, vai para as academias, mais vai para a beira da piscina e aí bate um monte de ponto de interrogação, né? Quero saber como é que essas coisas acontecem no dia a dia lá dentro do consultório, claro, dentro da ética do senhor, daquilo que o senhor pode nos falar. Mas vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Perfeito. Hoje numa conversa de peso com o Dr. Vinícius Oliveira.